No Pergunte ao Especialista desta edição, nós vamos esclarecer todas as dúvidas sobre Mpox no Pará. E quem conversa com a gente é o infectologista Dr. Alessandro Guimarães, que já está aqui no estúdio. Tudo bom, doutor? Muito obrigado novamente pelo convite, uma honra e uma alegria. Doutor, a gente recebeu na nossa caixinha de perguntas várias dúvidas sobre a Mpox, que é uma doença que já teve 19 casos confirmados, segundo o balanço da SESMA e CESPA aqui no Pará, incluindo 2 óbitos. E a dúvida que mais intriga os nossos leitores é a respeito da transmissão. Como é feita a transmissão da Mpox? Muito bem, então vamos tentar disciplinar o raciocínio e simplificar para de uma vez por todas, quem sabe agora, a gente consiga fazer com que as pessoas entendam. As lesões que acontecem na Mpox são lesões que são ricas em vírus. São pústulas, que são bolhas que rompem, pode romper. E a romper esse material, essa secreção, ela pode infectar uma outra pessoa pelo contato direto, pele com pele. Ou, de repente, se romper, vamos supor, em cima de uma superfície, como, por exemplo, até mesmo essa mesa, e ninguém fizer uma higienização, simples que seja, logo a seguir, aquele material infectante pode acontecer de chegar numa outra pessoa e aquela pessoa pode se infectar, que a gente chama de fômite, seria um fômite, um objeto inanimado, uma transmissão indireta, portanto, não uma transmissão direta de pessoa para pessoa, pele com pele. Então, a forma de transmissão dos casos que estão acontecendo agora, lembrar que a Mpox é uma doença endêmica, era endêmica somente no continente africano, e de 2022 para cá foi que a gente está vendo esse boom de casos, essa epidemia mundial, esse boom de casos no mundo inteiro, e saiu do cerco do continente africano e agora nós estamos tendo no mundo inteiro. E além, logicamente, do contato com essas secreções, existe a possibilidade de transmissão por gotícula. Por quê? Porque o vírus também pode estar presente, às vezes na mucosa oral também pode ter lesão. Então essas lesões elas podem, logicamente, também se romper e aí também a pessoa pode propagar o vírus. No caso, pelas vias respiratórias, sim, por gotículas, por falar perto. Se o indivíduo tiver manifestando lesão, tiver naquela fase sintomática, passou o período de incubação. O período de incubação ele pode demorar até 21 dias, mas em média são 14 dias. O que é o período de incubação? É o tempo que leva do primeiro contato para a primeira manifestação clínica. Então esse período, chamado período de incubação, normalmente não se sabe, não se tem ainda essa certeza de que o paciente transmite. A gente considera que não há transmissão. A transmissão ela só acontece, de fato, quando já começam a aparecer essas lesões de pele, como eu lhe falei, que elas são ricas de vírus. E aí, não somente a questão da lesão de pele, o contato direto com o paciente com a lesão, mas também pela transmissão das gotículas que a gente expele quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra. Lembrar que essas gotículas, elas percorrem mais ou menos 1,5 metro de distância. Daí que realmente tem necessidade de tentar, de alguma maneira, o eventual caso suspeito ou diagnosticado de Mpox, ele tem que tentar, a gente tem que, digamos, entre aspas, gente, neutralizar para evitar que esse indivíduo, que essa pessoa que infelizmente está vitimada com a enfermidade, transmita para outra. Atividades sexuais também transmitem, doutor? Sim, então se você for manter relação com uma pessoa, digamos assim, desconhecida, que acontece muito, esses encontros, enfim, de alguma maneira saber se a pessoa está bem de saúde, não diria inspecionar a pessoa, mas de repente até isso é válido até, porque se tiver uma lesão atípica em área íntima, ora, é meio complicado, você tem que tomar cuidado, então também é uma maneira de se prevenir, observar o que você está fazendo, com quem você está andando, se a pessoa tem boa saúde. Então a gente precisa falar bem, desmistificar e abrir o jogo de uma maneira clara para que as pessoas realmente tomem cuidado. Doutor, outra dúvida muito difundida aqui que os internautas perguntaram bastante foi a questão dos sintomas. Alguns dizem até que se equiparam a uma gripe. Quais são os sintomas da Mpox? No início, Thalita, realmente assim, são sintomas bem inespecíficos. Pode acontecer uma febre, dor de cabeça, prostração, falta de apetite. Às vezes, alguns pacientes têm o que a gente chama de adenopatia, que é um infartamento ganglionar em região cervical. Algumas vezes, não são em todas. Que precedem as lesões, que são clássicas, que a gente está conversando aqui.
Então, nem sempre também esses pródromos, esse quadro clínico inespecífico está presente. Não é como uma gripe, respondendo especificadamente a sua pergunta, porque a gente sabe que a gripe, a gente vai ter o quê? Sintomas respiratórios. O que a gente espera de um paciente com suspeita de gripe? Tosse, coriza, secreção, congestão nasal, dor de garganta. Isso não está presente na Mpox. Daí a importância da gente tentar entender exatamente o que é que o paciente tem. Na verdade, quando o paciente chega no nosso consultório, ou algum serviço de saúde, seria um caso suspeito de Mpox, ele chega com a lesão. Essas lesões, verdade que se tratar corretamente a doença, elas não aparecem ou isso é fake? É fake, Thalita. Sempre o paciente vai ter toda a fase evolutiva. E aquelas bolhas, né, no corpo. Exato. Começa geralmente como uma manchinha vermelha, que a gente chama de mácula. Nesse estágio, geralmente as pessoas não procuram o serviço de saúde. Aí de mácula passa para pápula. Pápula é quando já tem um relevozinho impresso. Parece uma bolinha, né? Igual um mapa geográficozinho, igual como se fosse um quadro alérgico. Simula até quadro alérgico, a pessoa coça inclusive a lesão. Então o diagnóstico diferencial acaba mais prejudicando do que ajudando. Porque nesse estágio vale mais a pena entender a epidemiologia. Ora, você acabou de ter uma relação íntima com uma pessoa que você não conhecia. De lá para cá, depois dessa relação, começou a surgir essas lesões estranhas na sua área genital. Observou, com uma semana a mácula, com mais alguns dias a pápula, depois começaram a surgir algumas vesículas, opa, tem alguma coisa estranha. Né? Normalmente, o paciente ele só procura quando já está na pústula ou na crosta, que é por volta do 21 ao 28º dia de evolução. Então, respondendo a sua pergunta, invariavelmente, todos os pacientes evoluem para essa forma evolutiva clássica, que começa com a mácula, vai para a pápula, a vesícula, a pústula e a crosta. Não tem nenhum paciente que corte, digamos assim, comece com mácula e se procurar um médico já não vai ter a crosta, não. Todos vão evoluir até a fase de crosta. Depois da fase de crosta, aí a pele se reepiteliza e o indivíduo pode ou não ter manchinhas, marcas, né, naquele local onde aconteceu a doença. São marcas similares à catapora, marcas aquelas similares, marcas brancas. Podem acontecer exatamente marcas, porque é um vírus que é chamado da família do poxvírus, né? São os poxvírus, eles causam essas pústulas, essas vesículas que doem bastante. O quadro clínico, além da presença da lesão, é caracterizado pela dor. Né? Então tem pacientes que não aguentam a dor, a gente interna a paciente, né? Então tive a oportunidade de acompanhar já paciente hospitalizado, a dor é muito significativa. Então não adianta fazer aqueles analgésicos convencionais, às vezes tem que chegar em analgésicos que a gente classifica como opioide, derivado de morfina inclusive, porque a dor é muito importante. O paciente não consegue comer, o paciente emagrece, desidrata. Se for idoso, se for imunossuprimido, grave, é por isso que às vezes o paciente não evolui bem. E aí a gente está falando de um cenário internacional, de um novo clado, que antes estava só lá na República Democrática do Congo, que é o clado 1B, que é mais letal, tá? Lá na República Democrática do Congo, que agora está se espalhando para o mundo inteiro. Aliás, o primeiro caso foi no Brasil, foi no estado de São Paulo, agora é dia 7 de março. E esse caso que lamentavelmente a imprensa está noticiando, né, do mais recente, e já está em análise para saber qual clado pertencia, se é dessa clado, desse subtipo. Quando eu falo clado, entenda assim, um subtipo mais letal, mais virulento, ou o mesmo quando começou a doença lá em 2022. Falando nessa letalidade, quais são os grupos de risco que são mais suscetíveis à forma grave da doença que pode levar à morte? É aquilo que a gente já sabe, são os idosos. Por que o idoso é o grupo de risco que pode evoluir a óbito? Porque ele tem um sistema imunológico já rude, já imunossenescente. Ele não responde tão bem quanto uma pessoa que tem o seu sistema imunológico prontidão, pronto para atender. A criança de colo, a grávida, aquela pessoa que faz medicação corticoide por muito tempo, quimioterapia, radioterapia, que são os pacientes com câncer, os oncohematológicos de um modo geral. Então esse grupo de pacientes que tem comorbidades, que doença que imunodeprime o sistema imunológico, eles podem evoluir de uma forma mais grave. Então tem que ficar atento realmente a sinais de alerta se o paciente está evoluindo. Geralmente esse quadro mais grave,
é atribuído pela presença das lesões que são disseminadas no corpo, é realmente algo muito drástico de acompanhar, e também da infecção bacteriana secundária. Elas chamam a atenção porque são lesões ficam muito com pústulas, expostas. o paciente evolui com sepsis, que é uma doença já com comprometimento sistêmico, e às vezes vai a óbito por falência de órgãos, porque o organismo entra em falência global. Então, mas assim, a gente tem que tentar falar sobre essa questão relacionada aos grupos de risco, mas a gente não pode esquecer quem está mais em risco, né? Quem é que está mais sob o risco de adquirir a doença. Então, a população de risco, eu acho que é melhor do que a gente falar a população que pode evoluir para a forma grave. Então, o ideal é que ninguém tenha. Se nós tivermos um sistema de saúde que funcione direitinho, onde as pessoas consigam chegar, ser atendidas, receber a sua orientação sem estigma, né, que a pessoa se sinta vista, acolhida, valorizada. Porque o que é que acontece? Muitos profissionais da saúde, a gente já até viu algumas vezes lamentar, se levantam, não querem atender, não é isso, não é assim que você vai ajudar. E a gente vê também aquela questão da prevenção. Eu por exemplo, Deus o livre, eu não quero pegar a doutora Alessandra que faz atendimento ali 24 horas, né, com os pacientes, também não quer. Como é que a gente faz para se prevenir essa doença? Identificando as pessoas que podem ser um caso suspeito, né? É a primeira medida de prevenção. Saber quem é que pode estar doente e quem não pode, já é a primeira coisa. Por isso que o sistema de saúde tem que estar preparado. Os hospitais têm que ter seus fluxos de atendimento. O gestor tem que pedir para quem está na linha de frente organizar um protocolo. Como é que você vai atender um caso suspeito? Todos os hospitais teriam que ter isso. A primeira coisa é tentar identificar. E segundo, logicamente, é uma questão muito individual. Como a gente sabe como é o comportamento do vírus dessa forma que saiu lá da África e se expandiu para o mundo, está muito ligado ao contato íntimo prolongado. E em que situação a gente tem contato íntimo prolongado? Em relações, né, íntimas, relações sexuais. Então, conversar com seu parceiro ou parceira, saber se está todo mundo bem de saúde, se tem alguma coisa que não está bem. Às vezes a doença demora para se manifestar no corpo, né? Demora para se manifestar, isso acaba também sendo um risco, né? Então, a velha questão do pacto de fidelidade conjugal, é uma coisa que infelizmente a gente tem pessoas que não têm isso, mas o ideal seria que acabasse sendo importante, né? A gente viu algumas falas absurdas, eu diria, algumas vezes relacionadas a outras doenças, né? De não manter relação sexual. Não é isso que a gente está querendo dizer. Até porque o uso do preservativo não impede a transmissão da mpox. Apesar de ser uma doença que é facilitada pelo contato sexual, mas usar ou não usar preservativo não vai interferir em nada. Não interfere, porque na hora da relação sexual, se existe uma pessoa que está com uma lesão já ali, ele não vai, o preservativo ele não vai evitar que a pessoa tenha toque. Mas essas lesões, elas aparecem logo entre os primeiros sintomas ou já é um sintoma mais tardio da doença? Mais tardio, por isso que a gente não tem dificuldade de controlar essa epidemia, né? Primeiro porque a gente não tem um sistema de saúde bom, que consiga detectar precocemente, que atenda as pessoas. Até mesmo, Thalita, o que acontece? Lamentavelmente, se sabe que a pessoa tem que seguir o isolamento. São 28 dias em média, assim, até 28 dias para que aquelas lesões estejam todas sequinhas e com a pele reptilizada. Demora. É difícil a gente conseguir fazer com que esse indivíduo, até mesmo se for uma pessoa que trabalhe, às vezes são pessoas que moram sós. Então, como conseguir fazer com que esse indivíduo siga corretamente essa medida sanitária? É necessário ter um isolamento similar ao que a gente teve na época da Covid, até porque as mucosas, elas podem escorrer na cama, pelos móveis. Sim, nos carros de aplicativo, você não sabe se aquela pessoa que entrou ali estaria ou no transporte público. É uma coisa que não é uma teoria de conspiração, é só um exercício de raciocínio. Daí a importância da gente ter um sistema de saúde que atenda, que esteja preparado, as pessoas, e eventualmente, pode ter alguém que está com uma lesão suspeita hoje e se sinta intimidado de procurar um serviço público porque não está conseguindo se sentir acolhido de procurar. Antes, até ano passado, eu não sei como essa Secretaria de Saúde se vai modificar ou não, mas estava restrito a apenas algumas unidades, algumas UPAs, e criando até mesmo um estigma para aquela pessoa que estava como caso suspeito. Acontecia que muitas das vezes a pessoa não se sentia bem para procurar
né, o serviço de saúde para se autodeclarar. E aí o que é que acontece? A doença continua acontecendo na comunidade. Os profissionais de saúde não atendem bem, não notificam. Se não notificam, notificar a doença, tem que preencher uma ficha de notificação, informar a vigilância sanitária do estado ou do município que tem um caso suspeito. Aí a vigilância vai na casa da pessoa, colhe o material, leva o material para o LACEN processa o material, em média de uma semana, um pouco mais, um pouco menos, aquele resultado sai, se testa para várias doenças, testa para sífilis, para varicela, então, para herpes. Pode ser que os dados oficiais são 19, mas pode ser que tenham mais casos. Pode ter alguém em casa que ainda não procurou o sistema de saúde, que prefira ficar no anonimato. Doutor, a questão do uso da máscara também, ela interfere na prevenção ou não? Interfere sim, porque se o paciente estiver com um quadro diagnosticado, com uma doença já em fase de transmissibilidade, e se sabe que o vírus pode ser transmitido pelas gotículas, então é necessário que esse indivíduo esteja de máscara. Tanto que o protocolo que o Ministério da Saúde recomenda no seu site, nos guidelines todos, é para que o profissional da saúde que atenda o paciente caso suspeito, ele esteja paramentado. Tem que estar de capote, de luva, de gorro, de máscara, tem que estar com os EPIs, equipamentos de proteção individual. Seria necessário, então, no caso, a gente voltar a fazer o uso de máscara? Não. Aqui não é uma necessidade. Não. Apesar de a Organização Mundial da Saúde decretar desde agosto do ano passado, uma emergência de importância internacional em saúde pública, tá? Mas não tem a importância da pandemia, vamos supor, da Covid, em que se superlotou os hospitais, não tinha mais leito para as pessoas se internarem, inclusive nas UTIs. Então é uma doença que, apesar de provocar casos leves, ela é indesejável. E a casuística atual ainda não impõe a necessidade de chegar desse nível, de dizer para as pessoas, para a população inteira, usar máscara, porque ainda se está numa fase em que se tenta evitar que haja uma explosão de casos, digamos assim. Inclusive, essa é uma dúvida de um internauta. No caso, ele está perguntando aqui se existe a possibilidade de se tornar uma nova pandemia, esses casos de... Olha, se questiona muito esse conceito de pandemia relacionada à mpox, porque já está presente em mais de 130 países, em todos os continentes, entendeu? Então, conceitualmente, uma pandemia é quando ela sai. Existem estágios, um surto, uma epidemia, uma pandemia. Um surto é aumento de casos numa determinada vila, numa população. A gente vive hoje, no cenário que nós estamos, um surto de mpox? No mundo inteiro. Era um vírus que era endêmico só numa determinada área, lá na África. E de 7 de maio, no dia 7 de maio de 2022, duas pessoas que foram passear na África voltaram para a Europa e foram diagnosticadas com mpox. Só que mais outras pessoas foram diagnosticadas também sem terem tido contato com essas duas primeiras que foram. Ninguém sabe como foi que aconteceu essa... Eles foram infectados, né? Se presume que tenha sido em aeroporto, devido a essa alta rotatividade de pessoas. E aí, casos depois foram diagnosticados na Dinamarca, na Europa, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, aí se expandiu para a Europa e depois começou a aparecer em todo mundo, isso no dia 7 de maio de 2022. Mas sempre relacionado à primeira variante, ao clado, que é menos virulento, que é mais da área da região da Nigéria, chamada de oeste da África. Doutor, em relação ao tratamento, quem é diagnosticado com a mpox, como é que esse paciente ele é tratado? Como é feito o tratamento? Tratado com carinho. É o melhor tratamento que a gente dá. É carinho, é atenção. A pessoa não pode sofrer, ela já está sofrendo, não é verdade? Então a gente tem que tratar com atenção, com zelo, com amor, com carinho e com medicação de acordo com o que precisar. E essas medicações, elas envolvem o quê? Envolvem analgésico, se tiver com dor, antipruriginoso, se a lesão coçar muito. Chega antibiótico. Anti-inflamatório, se tiver inflamado, e antibiótico, se tiver infectado. Né? Basicamente são essas medicações que se usam. Quer dizer que não tem muito na área da medicina? Não tem muito. Não. Existe uma droga chamada tecovirimat, é uma droga que chegou, se estuda, ainda está tentando se comprovar a eficácia, chegou a se fazer, mas ainda não tem nada ainda documentado, uma droga importada, inclusive, não autorizada especificadamente para isso, né? Liberada para ser usada.
mas não tem tratamento específico para mpox. E a né? vacina? Sobre essa questão da vacina. A vacina, para eu conseguir falar de vacina para você, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Tá? Por que eu tenho que falar isso? Porque quem nasceu depois de 1980 são as pessoas que estão expostas à mpox. Quem nasceu antes de 1980 é muito pouco provável que tenha mpox. Olha só, isso é importante a gente saber. Por quê? Porque até meados de 1980 era dada uma vacina chamada antivariólica, que era a vacina contra a varíola. Lembrar que a varíola foi uma das doenças mais terríveis que a humanidade já enfrentou, né? Com muitas mortes, chegava a se morrer, a cada 2 pessoas morria uma de varíola. Os hospitais eram abarrotados de gente. Isso foi na década de 30, 40, até meados de 50. Então, houve o Programa Nacional de Imunização, foi um dos que teve maior sucesso, porque nós conseguimos vacinar praticamente a população inteira. Então, a varíola foi erradicada, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. A OMS emitiu declaração de erradicação da varíola no mundo, aliás, é a única doença humana erradicada, em 1980. Então, quem nasceu antes de 1979 pode ter tomado a vacina, porque quando a doença foi erradicada, Thalita, ninguém mais deu a vacina, porque já estava erradicada. Mas por que eu estou falando de vacina contra a varíola? Porque a vacina contra a varíola também serve contra a mpox, porque são vírus de um mesmo gênero. Tem a família, que é os poxvírus, e o gênero, isso é taxonomia dos agentes infecciosos. Aí o gênero é o ortopoxvírus. Os ortopoxvírus aí tem o vírus da mpox, tem o vírus da varíola, vaccinia, cowpox, são vírus que fazem parte do mesmo gênero. E se há uma reatividade cruzada, ou seja, se a pessoa tomou a vacina para varíola, também funciona para mpox, por serem vírus de um mesmo gênero. Mesma família. Então é sempre importante, mais uma vez, a gente reforçar aqui e manter o calendário vacinal em dias. Então, só para complementar, essa vacina ela parou de ser descontinuada a partir da década de 80 e ela voltou agora, né, justamente já de uma outra forma, uma vacina já de terceira geração, que causa menos reatogênica e está sendo dada para grupos específicos, não é para todas as pessoas. Quando ela estiver disponível, ela vai ser justamente para quem atende ou para quem trabalha ou para quem teve contato com o caso suspeito. Não vai ser para todas as pessoas. Pois é, doutor. Mais uma vez eu agradeço pela sua participação, por ter esclarecido as nossas dúvidas. E é isso, gente. Prevenção, cuidado, né? Vigilância, e a gente está de olho também sobre as novidades, sobre tudo que vem a partir de agora relacionado à mpox. A gente fica por aqui. Até a próxima.